Vamos seguindo nosso Boa Tarde Bahia, 2h32, mudar completamente de assunto. Mudar pra cultura, fazer uma mais leve. Sim, faz parte, né? Falar da Flick Kids, que vai movimentar a Caixa Cultural, uma feira literária voltada para as crianças neste mês da criança. Quem está aqui com a gente no estúdio é Emanuel Mirdá, que é coordenador da Flick Kids e também diretor da Mirdá Cultura. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigada pela presença. Olá, boa tarde. Satisfação estar aqui na Band News. Um salve para os ouvintes e os espectadores do YouTube. Para vocês também, boa tarde. Emanuel, essa Flick Kids vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro. Mas o que é que conta? O que é que vai ter nessa programação? Além, claro, creio, do lançamento dos livros, contação de história, tudo isso vai ser a movimentação da Flick Kids? Então, a Flick Kids, ela tem essa proposta, né, de celebrar a literatura para todas as infâncias, né? Não só para as crianças, mas também para as famílias, para os estudiosos da literatura infantil, os escritores, os acadêmicos, professores. Então, para todo mundo que tem um interesse nessa literatura feita para todas as infâncias. A nossa curadoria foi pensada, né, pela escritora Emília Nunes e a pesquisadora Ananda Luz, que fizeram com muito cuidado, muito carinho, assim, para ter uma diversidade máxima possível. E a Flick Kids é o nosso segundo produto, né, tanto da Mirdá Cultura e da Bahia Eventos, junto com a Caixa este ano. A gente fez lá em março a Flimina, que foi para a literatura produzida pelas mulheres, e agora uma festa literária exclusiva para as crianças. Que bom que essa parceria está rendendo novos produtos, novas festas literárias, ainda mais nesse outubro literário, né? Tantos eventos literários acontecendo. Começando hoje, né? Exatamente hoje. Inclusive, setembro passado, 23 de setembro, fez 15 anos que a gente criou a Flica. Sim. E aí vê agora a Flica surgindo com uma nova gestão e botando para frente e tendo tanto sucesso, é um orgulho para a gente, né? Bom, Emanuel, a gente essa semana celebrou, né, o Dia das Crianças no sábado e a gente trouxe até uma reportagem sobre a literatura para as crianças. Como a literatura pode contribuir para a formação cognitiva da criança de todo jeito, né? E ainda mais hoje com um mundo tão voltado para a tela. Então, como eu acredito que isso seja também discutido, como colocar as crianças mais na frente dos livros do que no celular ou no tablet, a não ser que esteja ali um livro também na tela, não é? Funciona, livro na tela funciona também, mas o suporte físico do livro, de você virar a página junto com seu filho e sentir, tocar, é indescritível, né? Então, é preciso criar um hábito, né, entre as famílias e ter aquele momento específico em que vai se fazer a leitura com seus filhos, com seus netos, né? Que é aquele momento do aconchego, né? É importante você ter esse momento cronometrado lá, certinho no hábito do dia a dia, da rotina, em que você vai acolher o seu filho, vai mostrar aquele mundo, sabe? Porque não é só o livro em si que está ali parado na estante que você comprou e deu para o filho. É importante o aconchego, trazer ele para perto, para o colo, para o carinho, para o travesseiro, para aquele momento que, olha, você pertence à nossa família, vamos aqui juntos navegar, flutuar nas histórias, né? Esse momento é importantíssimo da criação do hábito, na construção dos novos leitores, né? Então, e não só no sentido de você criar esse hábito, como também você fazer com que a criança perceba que os livros são interessantes, que os livros abrem imaginação, faz parte de uma criação de trazer o mundo da arte para a proximidade do seu filho. Então, a Flick Kids, ela tem essa proposta de trazer a literatura infantil para um local de relevância, né, para as famílias, para que elas percebam que a literatura é importantíssima para a produção do conhecimento e para a formação e a construção do equilíbrio e do vínculo que as crianças têm com a cultura desde cedo. Olha, você falando isso, eu lembro meu pai, minha mãe e minha madrinha. Eu lembro eu guri pequeno, e eu lembro deles contando histórias, e a recordação que eu tenho é o livro mesmo, assim, lendo o livro. Eu lembro que tinha um livro que era O Sapo no Saco. Tinha outro livro que eu amava, que era minha tia também lia, era Barba Ruiva. E minha tia sempre foi muito revendedora da Avon. Tinha uma época que a Avon tinha uns livretozinhos da Disney. E eu, guri, eu não sabia ler, mas eu decorava a história, né, e tal. E aí eu lembro que tinha um livreto que era do 101 Dálmatas. E eu, guri, eu tenho esse flash na cabeça. Sim.
E eu ficava, tipo, me imitando o que eu estava lendo. Meus primos ficavam malucos, achando que eu já tinha aprendido a ler. E tem outro livro também que foi marcante para mim, foi na primeira série. Você vê que quando realmente há essa colocação do livro desde cedo, grava, assim, tem registro. Tem um livro chamado A Vassoura da Bruxa, que foi um livro que a gente lia na primeira série para depois ter sabatina, fazer prova. Mas muitos colegas liam, assim, forçosamente, porque a gente via também que não tinha prática de ter essa leitura em casa. Eu não, eu amava o livro, eu decorei as falas do livro porque é isso, vem de casa, não vem adianta do berço. pedir para a criança ler se não tem você um não lê em hábito, casa. É o você não hábito do aconchego, né? Aquele momento que você está com os pais, com os avós, junto, celebrando aquele momento de existência. Sim. Aí por isso que essas imagens se gravam. Vem na cabeça, é incrível. E permanecem para sempre na vida da pessoa. Isso é fundamental. Quem não lembra, na época da escola, da coleção Vagalume, né? Por incrível que pareça, eu conheci a coleção Vagalume já na adolescência. Certo. Muita gente que eu às vezes postava, dizendo que eu tinha lido, etc., falava da infância. Não, eu conheci na infância. Eu já conheci já mais ali na adolescência. Sim. Era Escaravelho do Diabo, Deus Me Livre, Bem-vindos ao Rio, Marcos Way, que era um clássico também. Mas, assim, a leitura simples e fácil, e a narrativa que prendia, e um livretinho de 100 páginas, 120 páginas, que você que gosta da leitura e é embasado para isso, numa sentada, numa tarde, e a deitado Turma no da sofá. Mônica também, né? Eu amava eu também. a revista em Tinha quadrinho, coleção. gente. Revista em quadrinho é sensacional, ajuda muito nesse processo de inserção da leitura. Agora eu vejo aqui na programação que tem uma participação já no primeiro dia da Larissa Luz, que inclusive maravilhosa, Entortarada, né? Sim. Que é um livro adulto, mas que ela vai estar com a mãe dela, Regina Luz, vai bater um papo sobre criar mãe e filha. Qual é o conceito desse bate-papo que vocês pretendem realizar com a Larissa lá? Justamente esse ponto da celebração da família, né? A Regina Luz é escritora, né? Tem livros publicados. E a ideia foi da Emília e da Ananda foi justamente ter esse momento família dentro da programação. Trazer esse exemplo de como é importante na construção da criança, das memórias afetivas, da produção do conhecimento, da proximidade com a arte, como é importante que os pais, que as mães estejam nesse processo. Então, elas poderiam ter programado apenas a Regina, tá? Mas aí tiveram a ideia, não, vamos fazer um momento especial para celebrar a presença da família, né, na construção do hábito da leitura e da literatura entre as crianças. E aí trouxe esse exemplo, porque a Larissa ela é do campo da música, mas também esse registro de participação artística dela, seja como compositora, seja como cantora, também foi fundamentada na literatura, na experiência das coisas que ela leu, nesse contato com os livros. Então, ela não é escritora, mas ela está lá como um exemplo de como ter uma mãe escritora, ter uma mãe que favorece, que promove o hábito da leitura, é importante na criação dela como um artista. Tem também Sim, diga. Na programação Gregório do Vivier, também no sábado, não é isso, Emanuel? Não, no domingo. No domingo, já no último dia, ele participa da Flick Kids. O que foi preparado também para o Gregório? O Gregório é esse ícone, né? Do Porta dos Fundos, lá do Greg News, né? Ele fez tanta alegria pra gente, ao mesmo tempo tantas aflições naquele programa. E é uma surpresa para muita gente que ele é não só poeta, como ele tem alguns livros lançados, com poesia, como ele também é autor infantil. As pessoas não sabiam dessa faceta, a grande maioria. Aí eu acho que foi uma grande sacada, né, da Emília e da Ananda de convidar o Gregório. Foi olha, o Gregório também é escritor de literatura infantil. E eu acredito que seja uma exclusividade, tá? Porque das presenças do Gregório em eventos literários pelo Brasil, geralmente é nesse lugar do poeta mesmo. Eu acho que talvez seja a primeira vez que ele seja convidado para uma festa literária para falar de livro infantil. E a presença da Rádio Oliveira, que é uma contadora de história maravilhosa daqui da Bahia, ela vai contar o João Pestana, que é um dos 2 livros dele, com exclusividade lá. E outra coisa, o Gregório já tem um tempo que ele não aceita convites de festas literárias, porque eu tô ligado, eu conheço com as outras festas, participo de todas as festas, então é um presente ter o Gregório na Flick Kids junto com a gente, num dia que vai ter o Ricardo Ismael também, né? Que é o nosso grande escritor de literatura infantil hoje na Bahia, com vários livros lançados, e vai estar também no domingo às 14 horas. Tem ingresso ainda?
Pois é, menina. Esgotou. Não é possível. Esgotou no mesmo dia. No mesmo dia? Você viu como a demanda é imensa. É isso que eu ia perguntar da demanda, porque assim, quando a gente vê uma Bienal do Livro, quando a gente vê uma Bienal do Livro, que é realizada no Centro de Convenções, superlotar como tem cada edição que passa da Bienal, aumenta o público. Eles têm que aumentar, inclusive, a infraestrutura para poder acolher. Quando tem Flipelô é sucesso, quando tem Flick é sucesso. Agora, mais do que Flikids também é sucesso. Vai ter que aumentar no próximo ano, né? Vai ter que aumentar o número de edições ou então aumentar o espaço também. O Amorim, a gente estava falando aqui de livros, né? Ele disse aqui da série Vagalume, O Caso da Borboleta Atíria. Diz que é um livro que marcou ele. Tem um bocado da série Vagalume. Tem Tunico, tem... Mistério de 5 Estrelas. O Mistério de 5 Estrelas, maravilhoso. Tem também O Jogo do Camaleão. Tem vários livros maravilhosos da série Vagalume que, com certeza, para aquela geração que não estava muito na tela, porque nossa geração, os millennials... Foi lindo. Os millennials são... Os últimos analógicos. A gente pegou a transição do analógico para o digital, ainda pegou muito dessas leituras, desses livros. Filhos Sem Pátria também tem um que é muito... Teve uma polêmica recente que foi retirada de uma escola porque achava que era comunista o livro, aquela toda discussão. Eu tenho uma pegada que eu acabo comprando o livro também sob protesto. Quando eu vejo que tem alguma censura em algum canto, que sempre é notícia, né? O mais recente foi de Jefferson Tenório, Jefferson Tenório, esqueci o nome do livro agora dele. O Avesso da Pele. Ele está até na Flica também, na programação da Flica. Né? Então, quando eu vi que teve... Eu já tinha vontade de comprar o livro. Mas só o fato de ter tido, acho que algum estado teve uma censura pro livro dele. No Rio Grande do Sul e aqui na Bahia também teve. Aí eu falei assim, vou comprar. Mas isso é ótimo, vende bastante. Porque acaba se tornando um dos livros mais vendidos diante da polêmica, porque também é uma forma da gente mostrar o seguinte, não adianta ter censura. O livro vai ser consumido, o livro vai ser... E às vezes é algo assim muito sutil para poder utilizar desse argumento. Censura acabou, minha gente, censura jamais. E adolescentes, crianças, têm que saber, têm que conhecer esse mundo nosso. O mundo não é cor-de-rosa, não é? Mas também pode ser na literatura. E muitos livros também não abordam, né? Abordam de fato a verdade, o que acontece, né? Racismo, outros temas mais fortes. Isso tem que estar na grade curricular dessas escolas também, né? Referências que eu não tive na minha adolescência, na minha infância, que hoje, você pode ter, claro. Hoje já tem uma Carolina de Jesus. Meu sobrinho está lendo Carolina de Jesus no colégio. Eu não tive essa referência. Aproveita e dou a dica para o seu sobrinho. Leia Sônia Rosa, escritora maravilhosa que estamos trazendo do Rio de Janeiro na programação da Flikids. Ela tem uma coleção chamada Lembranças Africanas. Inclusive tem um livro lindo chamado Tabuleiro da Baiana. Tem um livro dedicado à capoeira, o outro ao jongo. Ela tem anos e anos aí na literatura infantil negro-afetiva no Brasil. É uma grande referência da literatura afro aqui no Brasil. E ela vem para a Flikids também. E tem o Adriel Bispo, que é um jovem que está bombando aí nas redes sociais, influencer, que está estreando com seu livro. É o mais próximo da infância, vamos dizer assim, dentro da grade de gente mais velha, né, que está se apresentando. E tem também a Denísia Fulcachó apresentando os povos originários, né? Os contos do Cariri Chocó na programação no sábado. Então é uma programação muito diversa da Flikids. Vai transmitir? Então, dessa vez não, mas ano que vem a gente está certo que vai ser feito. É como eu falo, essa primeira edição, ela menorzinha, né, iniciando, sentiu o clima, a gente está estreando a marca Flikids no mercado, mas já tem aprovado na Rouanet a Flikids grandona. Estamos atrás dos patrocinadores que, com certeza, depois do sucesso dessa versão pequena, vão perceber que é interessante investir numa festa literária exclusiva para crianças em um formato grande. E eu acho a literatura e o livro, e principalmente quando a gente aborda isso desde a infância, é um símbolo de resistência. Resistência não só porque quando você lê, sua mente abre, seu repertório aumenta, seu poder de criticidade aumenta. Eu, às vezes, leio os livros não para concordar com autores, às vezes até para discordar do autor, dependendo da máxima do livro, ou até mesmo ler o livro até o final para dizer assim, não gostei dessa história porque eu achei a narrativa assim assado, para quem já tem essa prática de leitura. Mas você produzir e colocar um livro numa prateleira é caro ainda. É difícil. E é muito difícil. Como sobreviver diante desse cenário?
de telas, de ser esse livro como resistência e resistência como produtor, como autor, para colocar esse livro em prática. Qual é a análise que você faz hoje do mercado livreiro, principalmente do mercado infantil? Bom, primeiro ponto fundamental é o governo desonerar a cadeia do livro, né? A gente precisa que isso aconteça. A gente precisa diminuir o impacto dos impostos sobre toda a cadeia, né? O papel está muito caro. O papel, nos últimos anos, ele encareceu de uma maneira de 30% a 40%, cara. O livro absurdo. Em si, a gente não paga imposto, mas a cadeia produtiva... a cadeia produtiva, das gráficas, né, do material de insumo. E isso faz com que um livro hoje custe acima de R$50 fácil, coisa que não era há 5, 10 anos atrás, sabe? E isso é um grande problema. Outra coisa são a questão dos vale-livros, né? Isso deveria ser mais aprofundado, né? Ter uma exceção aí do governo maior. Por exemplo, não estamos fazendo a Free Kids, a gente devia ter algum tipo de incentivo como política governamental, não só estadual como federal também, para que durante a existência desses eventos literários já reconhecidos ou que estão acontecendo com pessoas que já fazem eventos literários, que tenham um acesso de público grande, que a gente tenha algum tipo de vale-livro subsidiado para aquele evento, para que durante o evento, pelo menos, as pessoas possam comprar um livro mais barato, sabe? É muito difícil ver... não dá para culpar as livrarias, né, pelo preço que o livro está. O preço que o livro está, como eu falei, né, a questão dos insumos e tal. Mas, voltando para a sua pergunta, já que eu já puxei essa sardinha aí, por favor, política pública desonera a cadeia do livro, eu acho que é tudo uma disputa de atenção, na verdade, né? Não só a literatura está sofrendo com essa múltipla, né, essa velocidade da contemplação moderna super ágil, que faz com que as coisas sejam substituídas de maneira muito rápida. O livro, a literatura, precisa da pausa. É um tipo de arte que precisa da pausa, que você precisa parar para refletir, para sentar. Então, realmente é um embate grande, mas eu acho que tudo se passa pelas histórias. Porque quando você tem esse momento da família, tá? Vamos falar da literatura infantil. Quando você tem esse momento específico dentro da sua agenda, de você, agora eu vou ler com meu filho, você tem um hábito de, primeiro, você é pai e mãe, tem um hábito de comprar livros, tem lá o hábito de criar uma estantezinha para o seu filho no quarto. Isso é como se fosse o lugar dos brinquedos, só que é um outro tipo de brinquedo. O livro, enquanto brinquedo, está ali presente fisicamente. Você ter um momento de que toda terça-feira de noite, ou todo sábado, final da tarde, ou todo domingo de manhã, em algum horário específico, é o horário da leitura, sabe? Aí você tem como competir com todas essas informações, esses acessos que as crianças e os jovens recebem, se você habitua num horário específico ou horários específicos esse momento de leitura. Porque há uma mágica nesse instante em que a mãe chama o filho para o momento da leitura. Em que, naquele momento, as crianças vão estar bombardeadas de várias informações de tablets, de internet, de celular, o que for. Você não regra o uso do celular do seu filho, você não regra o uso das telas, que a gente chama, né? O uso da tela na televisão de tanto tempo a tanto tempo. Então, da mesma maneira como você regra o filho para não ter esse acesso exacerbado das telas, você pode regrar para ter o momento da leitura. Isso vai ser tão bom. Eu falo para você, ouvinte, que não tem um hábito de comprar livros. Vamos dizer que você não tem um hábito de ler livros na sua vida, mas a partir do momento que você criar esse hábito por causa do seu filho, vai causar uma revolução em você mesmo. Você vai começar a procurar o acesso a ter esse hábito da leitura, isso vai fazer com que você compre outros livros para você mesmo ler, sabe? Então, eu volto a bater ponto. Eu acho que esse momento da criação do hábito da leitura entre as famílias é fundamental não só para as crianças, como para os pais, os avós também. Manuel Mirdá, obrigada pela presença aqui no Boa Tarde Bahia. Sucesso na Free Kids, que acontece neste sábado e domingo na Caixa Cultural. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês e espero voltar aqui mais vezes para a gente falar de livro, leitura e eventos literários. Com certeza, com certeza. 2h51 e a Band